É a maior escavação no Egito em 100 anos. O arqueólogo Dr. Zahi Hawass está aqui para explorar a última extensão de terra no Vale dos Reis. Sua missão é encontrar a tumba perdida da família real de Tutancâmon, cheia de tesouros. Nós estamos procurando uma tumba real escondida no silêncio e no mistério desse vale único. Encontrar uma tumba intacta será espetacular, uma grande descoberta. Pode ser o maior momento na história da egiptologia. 150 trabalhadores irão escavar por 6 meses. Nós nunca vimos uma escavação com essas proporções. Em temperaturas acima de 38 graus. Eles precisam remover milhares de toneladas de pedras no calor escaldante do deserto. E tudo será feito à mão para concretizar a missão de Zahi. O meu sonho é encontrar a tumba da mais famosa rainha do Egito, Nefertiti. Essa parede pode esconder alguma coisa. Olha as marcas. Essa é a entrada de uma tumba. Tem alguma coisa aqui. Doutor. Nefertiti. Vale dos Reis. Os segredos do Egito. Vale dos Reis. A famosa necrópole dos maiores faraós do Antigo Egito. E palco da grande descoberta arqueológica do século XX. O Carter encontrou a tumba de ouro. A tumba de Tutancâmon. Olha, essa é a escada. Quando Carter encontrou a escada, ele não sabia se a tumba estava intacta. Ele escavou esse corredor, degrau por degrau. E chegou ao segundo andar. Nesse momento, o Carter teve a certeza de que a tumba estava intacta. A descoberta de Howard Carter surpreendeu o mundo. A minha análise é: quando Tutancâmon morreu, eles contrataram o equivalente a uma empresa de mudanças. E tudo que estava associado ao rei em vida foi embalado e guardado dentro da tumba. Mais de 5.000 tesouros, valendo milhões de dólares. As histórias épicas da descoberta de Carter inspiraram o jovem Zahi. Eu vivo no passado. Cada minuto da minha vida pensando em coisas relacionadas à arqueologia, porque a minha paixão é continuar essa aventura. O nome Zahi Hawass é sinônimo de arqueologia egípcia. Se o Dr. Zahi encontrar uma tumba intacta, ele vai entrar nos livros de história, como aconteceu com Howard Carter. Por 40 anos, Zahi sonhou em encontrar uma das tumbas perdidas da família real de Tutancâmon. Mas por onde começar? 64 tumbas já foram encontradas aqui. E os arqueólogos passaram as últimas décadas escavando a área em volta da tumba de Tutancâmon. Mas sem sucesso. Zahi quer procurar em um lugar que foi deixado para trás. Não muito longe, sobre um platô, em um ponto pouco conhecido do Vale dos Reis. O Vale Oeste.
praticamente inexplorado por arqueólogos. E com motivo. Remoto, hostil e enterrado debaixo de séculos de ruínas. Um lugar intimidante. O teste supremo de perseverança. Mas Zahri está convencido de que as últimas tumbas reais estão escondidas aqui. Eu escolhi esse lugar porque o Carter nunca escavou aqui. Todo mundo ia para o Vale Leste, porque o Vale Leste era famoso pela tumba de Tutankhamon. Zahri acredita ter encontrado uma pista que pode levá-lo a uma tumba perdida. Um mapa arqueológico de 1830 marca um ponto de 3 cabanas ao norte do vale. Esse mapa é o ponto de origem de uma grande descoberta que fica no Vale Oeste dos Reis. Mas primeiro, a equipe precisa escavar 3.000 anos de escombros. Zahri suspeita que essas cabanas foram usadas por trabalhadores na construção de uma tumba. A regra de um arqueólogo é: se houver cabanas de trabalhadores, há uma tumba. Mas Zahri precisa de evidências. Sua equipe procura pistas em volta das cabanas. O som da escavação. Olhando, removendo, descobrindo. Somente 2 tumbas intactas foram descobertas no Vale Oeste. Ambas pertenciam a faraós da família real de Tutankhamon. A primeira, a tumba de seu avô, Amenófis III. A segunda, a tumba do sucessor de Tutankhamon, Rei Ai. O Vale Oeste é interessante porque descobriram 2 tumbas identificáveis. Tem a tumba do Amenófis III, que fica quase na entrada do vale. Depois, contornando as gargantas, no final do vale, fica a tumba do Rei Ai. Nessa extensão enorme de terra entre os 2 pontos, pode haver uma grande quantidade de tumbas perdidas. As tumbas de vários membros da família real de Tutankhamon ainda não foram descobertas. Zahri está determinado a encontrar uma em particular. A tumba da rainha mais famosa do Egito, Nefertiti. Uma rainha ilustre que se casou com o filho de Amenófis III e se tornou a madrasta do rei Tutankhamon. Nefertiti governou durante a Era de Ouro do Egito e ficou conhecida por sua beleza. Ela é considerada uma deusa viva e foi uma das mulheres mais poderosas que se tornou rainha durante a 18ª dinastia. Será que seu destino final foi aqui, nesse ponto afastado do vale? É bem plausível que a Nefertiti foi sepultada no Vale Oeste, perto da tumba de Amenófis III. Zahri está certo disso. Eu tenho certeza absoluta de que a Nefertiti está aqui. Mas onde? Essa é a questão. As cabanas marcadas no mapa foram usadas na época de Nefertiti? Surge a primeira pista. Fragmentos de cerâmica antiga. Essas peças podem revelar informações sobre o local. Cerâmica é essencial na arqueologia. Essas peças podem revelar a finalidade de qualquer lugar.
Conforme a equipe escava o solo, mais cerâmicas são encontradas, sugerindo que havia trabalhadores aqui. Zahri chama seu braço direito. O diretor de campo e colega arqueólogo Afif Rohim. Esses objetos faziam parte do dia a dia dos trabalhadores. Isso significa que havia muita atividade nessa área. Obrigada. Aisha Mohamed e sua equipe catalogam todos os itens. Eu recebo o material para desenhar, registrar e preparar para uma análise futura. Cada fragmento será datado e enviado ao laboratório. A escavação revela mais cerâmicas típicas da 18ª dinastia. Nós precisamos ter paciência e continuar escavando até achar as respostas dessas questões. A equipe quer saber se as cabanas eram da época de Nefertiti. Então, entre os fragmentos escavados, Afif encontra uma pista importante. Um pigmento azul. Um indício revelador. Esse tom azul claro foi desenvolvido na 18ª dinastia. Todas essas peças de cerâmica são da 18ª dinastia. Uma equipe de arqueólogos experientes está reconstruindo os objetos de cerâmica, peça por peça. São vários cacos de cerâmica. E a gente está tentando ver se as peças têm ligação ou não. Isso é do mesmo vaso. Nós reunimos as peças para ver como o vaso era. Alguns objetos são parecidos com o que foi encontrado na tumba de Tutancâmon. Os operários egípcios trabalharam aqui 3.000 anos atrás, na 18ª dinastia. Esse tom de azul não é apenas raro e precioso. Também é associado a um parente próximo de Nefertiti, seu sogro, Amenófis III. A maior das duas tumbas intactas do Vale Oeste pertence a Amenófis III. Ele foi o faraó mais rico e poderoso que o Egito já viu. Esse rei queria ter um lugar único para sua família. E escolheu o Vale Oeste para construir sua tumba. Amenófis III escolheu o Vale Oeste porque queria começar uma nova dinastia. Ele queria construir sua tumba o mais longe possível das tumbas dos predecessores e marcar o lugar onde os seus filhos, as suas filhas e as próximas gerações seriam sepultadas. Com centenas de metros quadrados, a tumba de Amenófis III é uma das maiores do Vale dos Reis e reflete sua grande riqueza. Uma tumba longa na rocha, coberta por belas imagens do rei, em frente a várias mulheres. É um labirinto de corredores e câmaras. Nas paredes, uma cor distinta. Azul claro. Lembrando a valiosa cerâmica associada ao reinado de Amenófis. Esse tipo de cerâmica e tudo que foi encontrado nas cabanas é da 18ª dinastia. Ninguém encontrou essa cerâmica na 19ª ou 20ª. Portanto, eu considero esse vale o lugar exclusivo para Amenófis III e sua família. Zahi Hawass e sua equipe estão na 4ª semana da maior escavação arqueológica do Egito.
Se tem alguém que pode encontrar uma tumba no Vale Oeste, é Zahi Hawass. Eles descobriram o que parecem antigas cabanas. Essas estruturas foram usadas por operários que construíram a tumba real de um membro da família Tutankhamon. Zahi espera encontrar o grande prêmio. A tumba perdida de Nefertiti, a rainha mais famosa da Era de Ouro do Egito. Conforme a escavação continua, mais cabanas são reveladas. Agora parece uma rua de moradias de pedra. Um total de 30 estruturas. As 3 casas são as únicas que estão no mapa. As pessoas achavam que eram cabanas de operários, mas ninguém imaginava que houvesse uma vila com 30 casas. É emocionante encontrar uma coisa assim. As paredes estão ligadas como uma rua. Mas para Afif, as estruturas não parecem cabanas de trabalhadores. À primeira vista, pareciam cabanas comuns. Mas não é normal encontrar outras passagens e outros cômodos interligados com os cômodos principais. Essas casas são diferentes das encontradas no Vale Leste ou Oeste. São maiores. Zahi acha que as estruturas são muito amplas e sofisticadas para abrigarem trabalhadores comuns. Será que são as ruínas de uma vila de operários? Apenas um povoado como esse foi encontrado na região. Um lugar único, 1.600 metros ao sul da escavação. Diyar al-Madina, de 3.000 anos atrás. Esse ponto isolado no deserto não é por acaso. Durante quase 400 anos, foi o lar de um grupo de construtores habilidosos com uma única missão: edificar as tumbas reais no Vale dos Reis. Essa vila é única. Começou na 18ª dinastia, um total de 68 casas. Olha, 68 casas. Cada casa possuía 4 quartos e uma cozinha. A vila de Diyar al-Madina foi habitada por operários que trabalhavam no Vale dos Reis. E era uma comunidade não apenas para os operários, mas também para as famílias e para os filhos. Os faraós não queriam que os trabalhadores dividissem o local secreto de tumbas reais com pessoas de fora. Era aqui que eles cozinhavam, comiam, amavam, brigavam. Era tudo aqui. Os quartos são amplos. As casas foram feitas com tijolos de barro sustentados com pedras. As 30 estruturas descobertas no Vale Oeste são uma segunda Diyar al-Madina? Zahi não está convencido. As 30 casas que nós encontramos no Vale Oeste são completamente diferentes. Não havia cômodos para os operários viverem permanentemente. Eu não acho que os trabalhadores moravam no Vale Oeste. Se as moradias não podiam comportar as famílias dos operários, para que serviam essas estruturas? E como estão ligadas a uma tumba real? A equipe de Afif encontrou uma peça diferente. Uma pedra calcária com um buraco, característica de uma porta. É raro encontrar uma porta de cabana. E se havia uma porta, significa que a cabana possuía um teto e era trancada para guardar alguma coisa importante. Não era a casa de um operário. O que havia de tão importante nessas cabanas para serem fechadas e trancadas?
A resposta pode estar nos artefatos escavados do local. Isso é metal. Nós encontramos na cabana número 16. É feito de bronze e era usado para fazer as roupas do rei e colocar dentro da tumba. É tão raro encontrar alguma coisa assim. O único que eu vi foi no Museu de Luxor. Eles também encontraram joias que podem ter sido feitas para adornar a múmia real. Tem um grupo de contas, de cores diferentes. Também tem uma conta grande, mas não terminaram o buraco. A peça não ficou pronta. Eles podiam estar fazendo um colar para uma princesa ou rainha. Finalmente, uma evidência que leva a importância das cabanas com chave a um novo patamar. Um pedaço de pedra escura. Isso representava a pupila no olho das estátuas. No Império Antigo, a pupila era arredondada como círculo, mas na 18ª dinastia ganhou esse formato. Eu acho que é obsidiana. A pedra vulcânica obsidiana foi usada para fazer o olho de Tutancâmon em sua famosa Máscara da Morte. Foi o maior tesouro recuperado de sua tumba e continua sendo o artefato egípcio mais famoso do mundo. Para Afif, a pedra obsidiana só pode significar uma coisa: alguém fez uma máscara real nessas cabanas. Se estiver certo, essas estruturas de pedra eram uma oficina construindo itens de luxo para a tumba real. Nós chamávamos essas estruturas de cabanas de operários. Mas é melhor chamar de ateliês ou talvez estúdios de arte, onde um trabalho artesanal delicado era conduzido como uma oficina de ourives ou um grande estúdio de cerâmica. A evidência dos artefatos prova que essa área era uma oficina funerária. Era muito importante a tumba ser equipada com artefatos que o rei ia usar depois da morte. O que torna essa descoberta mais significativa é que encontramos materiais que indicam a finalidade dessas construções. Essa é a primeira oficina funerária encontrada no Egito. Além disso, equipes de artesãos construíam os objetos em escala industrial. Havia 30, 40 cômodos interligados e cada cômodo era responsável por uma tarefa específica. Sugerindo que os itens de luxo eram criados para um governante, um rei ou uma rainha. Entre todos os membros da família real de Amenófis, cujas tumbas ainda não foram descobertas, apenas um era um governante: a rainha Nefertiti. Em busca da tumba perdida da rainha Nefertiti, a equipe de Zahi fez uma descoberta monumental. A primeira oficina funerária já encontrada no Egito. Encontrar essa oficina é um achado único. E é único no Vale dos Reis. 3.000 anos atrás, esse foi o palco de uma produção industrial. Equipes de artesãos fabricando itens de luxo para uma tumba real. Mobílias, vasos, joias. Objetos que um rei ou uma rainha precisariam depois da morte. Esses artefatos de ouro e prata eram armazenados e trancados em uma casa com uma porta assim.
Nós encontramos muitas coisas que indicam que eles terminavam os objetos funerários aqui, antes de levar para dentro da tumba. A descoberta atraiu a imprensa mundial para esse ponto esquecido do vale. Nós fizemos grandes descobertas. Primeiro, nós encontramos uma área industrial. 30 casas foram escavadas. Dentro das casas, nós descobrimos oficinas que faziam cerâmica e oficinas que faziam móveis. É uma descoberta inédita. Um marco histórico na arqueologia egípcia. E para Zahi, é um passo importante para seu grande sonho. Há uma tumba real em algum lugar dessa área. Para descobrir onde a tumba está em relação à oficina funerária, Zahi entra na cabeça de um construtor de tumbas egípcias. Para fazer isso, ele analisa as pistas deixadas nas encostas dessa antiga região. O geólogo John Paul Zonneville analisou como os construtores egípcios usavam características naturais das rochas para escolher o local da tumba. O Vale dos Reis possui grandes fraturas verticais em intervalos regulares e falhas naturais. A maioria está relacionada à fraqueza das rochas da região. O processo natural que formou o vale deixou as encostas de calcário marcadas com fraturas. Os egípcios antigos entendiam perfeitamente as orientações dessas fraturas e, quando escolhiam o local das tumbas, eles eram cuidadosos para encontrar a orientação das fraturas. Construtores de tumbas sabiam que as fraturas múltiplas tornavam a rocha instável. Eles evitavam pontos com fraturas acumuladas. Quando há várias fraturas próximas, a encosta de rocha desmorona facilmente. Encontrar o tipo certo de fratura facilitava a tarefa monumental de entalhar uma tumba em um bloco sólido de rocha. Como vemos nessa tumba inacabada da 18ª dinastia, no Vale Leste. É visível que os egípcios antigos usaram as fraturas naturais dessa montanha para facilitar a construção da tumba. Nesse caso, nós vemos uma fratura grande que corta o teto inteiro em direção à passagem secundária. Isso é impressionante. Quando eles desceram pelo poço, eles usaram o próximo sistema de fraturas para criar uma bela parede tabular aqui. Para ajudar a identificar que tipo de fratura pode esconder uma tumba, Zahi quer ter uma visão privilegiada da região. Para isso, ele precisa de tecnologia moderna. Especialistas irão conduzir um levantamento fotogramétrico do vale para produzir um mapa tridimensional. Nós vamos entrar em um novo território de mapeamento. Olha, e se for necessário, nós podemos aproximar e ver pedras pequenas, como essa, no modelo em grande escala. É um modelo com altíssima resolução. Os dados serão usados para criar o primeiro modelo tridimensional do Vale Oeste. Essa tecnologia é incrível. Tem uma precisão que não existia antes. São equipamentos de ponta. Acha que tá bom assim? Sim, parece perfeito. É, eu também acho. Vamos lá? O drone tira uma foto por segundo do vale inteiro. Do topo dos penhascos ao chão do deserto. Não demora até a equipe analisar os resultados. O modelo tridimensional destaca diversas fraturas em volta da oficina funerária. Mas Zahi está interessado em um lugar em particular. O ponto onde o vale se bifurca
a apenas 45 metros das oficinas. Aqui, há uma parede com fraturas equidistantes, ideal para os construtores de tumbas. Será que esse foi o descanso final da rainha mais famosa do Egito? Zahi chama sua equipe de escavação de 150 pessoas. É uma aposta arriscada. Trabalhando com o Dr. Zahi Hawass, eu me sinto pressionado, porque o Dr. Zahi confia em mim e acredita em mim. A gente não pode falar não para ele. Nós fazemos tudo o que ele pede. Respire fundo. O egiptólogo Zahi Hawass tem apenas 3 meses antes que o escaldante calor do verão encerre o trabalho de escavação. Ele descobriu a primeira oficina que produzia objetos para o túmulo de um faraó. Agora, ele precisa encontrar a tumba que guardava esses itens. Olhando esse trabalho com uma visão forense é muito emocionante, porque se tem cabanas, tem uma tumba. Para encontrar a entrada da tumba, eles precisam escavar até o leito de rocha. Não será fácil. Encostas áridas no deserto estão entre os lugares mais difíceis para os arqueólogos trabalharem. Não pela falta de chuva, mas pelo que acontece com um ambiente sem umidade. Quando chove, a água umedece a camada superior de sedimentos. A argila se incha e cria uma superfície impenetrável. Não há vegetação para absorver a água. É uma paisagem seca, então o material cobre os desfiladeiros. Mesmo se for apenas 1 centímetro de chuva, é o equivalente a 10 litros de água por metro quadrado na superfície à nossa volta. Essa região possui milhares de metros quadrados e a água desceu pelos desfiladeiros. Isso criou uma enorme força de erosão que atravessou o vale e carregou o que havia no caminho. Enchentes ao longo de 3.000 anos transportaram milhões de toneladas de sedimentos pelo vale e enterraram as entradas das tumbas perdidas. No Vale Leste, Howard Carter passou 7 anos limpando o chão antes de ter a chance de localizar a tumba de Tutancâmon. O Vale Oeste permanece como o Vale Leste era há um século atrás. Um território praticamente virgem. Zahi precisa seguir os passos de Carter e limpar 3 milênios de escombros. Usando o mesmo método. Trabalho manual. Máquinas pesadas são proibidas. Podem destruir evidências importantes. Um arqueólogo tem que ter coragem. Nós somos valentes. Os egípcios, no Império Novo, escolheram esse vale porque era um lugar difícil. Fica longe do povo. Há áreas escondidas. É um perfeito esconderijo. O sucesso na escavação depende de uma equipe organizada. Liderando o grupo, Reis Ali é um homem com arqueologia no sangue. O Reis Ali passou a vida escavando e removendo pedras. Ele vem de uma família que dedicou a vida à arqueologia. Eu estou muito feliz de trabalhar nessa equipe, em uma escavação no Egito. Eu trabalho com ele já faz muito tempo.
Em poucos dias de escavação no novo local, Reis Ali encontra alguma coisa. Eu acho que não é ouro. Não, não é ouro. Talvez seja bronze. Talvez bronze. Durante a 18ª dinastia, bronze era um material altamente valioso. A gravura hieroglífica pode revelar sua origem? Olha, aparecem duas penas. O quê? Olha na luz. Olha esse ponto aqui, cheio de pó, tá vendo? Dá pra ver que o fundo do anel tá bem alinhado com as penas. Não sei se você tá conseguindo ver. Viu aqui? Essa aqui é mais larga, mas essa outra é estreita. Foi puxada pra esse lado. Mas aqui a pena virou e tá fazendo uma curva. Nós não sabemos nada sobre o dono desse anel. A gente precisa limpar melhor. Eu fiquei tão feliz. Foi incrível encontrar um anel como esse na região. Um especialista em restauração de joias revela os hieróglifos. Eu estou certo sobre essas duas letras. Parecem 2 T's, como em Nefertiti. Dá uma olhada para ver se você vê as duas letras. À esquerda está escrito Nefer. Não é um T? Eu acho que dá para ver exatamente onde tem um T e um E e outro E. 2 S. É. A primeira interpretação de Zahri é tentadora. Será que esse é o anel da famosa rainha da Era de Ouro do Egito? Nefertiti foi uma figura importante no coração da família real de Amenófis III. Ela se casou com o filho de Amenófis, Akhenaton, e governou ao seu lado, antes de se tornar a madrasta de Tutancâmon. Com certeza, ela foi a cúmplice de Akhenaton e fez parte de sua revolução religiosa. Ficou ao seu lado nos altos e baixos. Ela fez parte de uma longa linha de rainhas egípcias durante a 18ª dinastia que defendeu a sua visão. Ela se tornou uma figura importantíssima em qualquer discussão sobre o desenvolvimento desse período histórico. Isso é inegável. Provavelmente a Nefertiti reinou como queria. Nós também achamos que depois da morte de Akhenaton, a Nefertiti governou por 3 anos, antes do rei Tut assumir o trono. Esse anel enfeitou o dedo de uma rainha? O anel caiu no chão a caminho da tumba? No remoto canto oeste do Vale dos Reis, a busca de Zahri pela tumba de Nefertiti está progredindo devagar. Foram várias semanas para limpar 5 metros de escombros manualmente. Mas o trabalho valeu a pena. Reis Ali fez uma descoberta incrível. Está escrito Nefertiti. 2 S. Hã? TT. 2 T's. Ah, certo? sim. Você tá vendo os 2 T's S? e 2 T's. Você tem certeza que é T? E 2 S antes? É um T, eu acho que é um T. T? Aham. Tem certeza? Acho que sim. Se o anel estiver gravado com a insígnia real de Nefertiti, essa descoberta pode ser reveladora, mas não é conclusiva. A segunda parte do símbolo é um hieróglifo que Zahri nunca viu. Ninguém sabe traduzir o título desse anel, porque é um título estranho. E nós nunca vimos nada parecido. A Fife manda uma foto do anel para especialistas.
Nós perguntamos para os especialistas na língua egípcia antiga. Será que é a insígnia real da rainha Nefertiti? No final do dia, uma das fontes de Afif responde com a tradução dos hieróglifos. Aquele que está unido com os dois mestres. Não é Nefertiti, mas é um título real. E é da família da rainha. O anel celebra o reinado de seu sogro Amenófis III, o faraó mais rico e poderoso na história do Egito. Ele construiu mais estátuas e templos do que qualquer outro rei, incluindo o Templo de Luxor. Mas essa não foi a sua maior influência. Ele foi responsável por uma revolução religiosa. Os faraós eram semidivinos em vida e divinos na morte. O que ele fez? Ele se tornou divino enquanto estava vivo. E isso mudou absolutamente tudo. Amenófis se tornou o primeiro deus vivo do Egito. Aqui nós temos o deus Amon-Ra sentado no trono e Amenófis III está ajoelhado ao seu lado. O que Amon-Ra está fazendo é conceder a sua bênção à coroação de Amenófis III. E nós também vemos que o Amenófis está usando o chifre de carneiro, que é associado ao deus Amon-Ra. Então ele já se uniu ao deus e se tornou divino durante a vida. O Templo de Luxor celebra essa união. Um símbolo poderoso de seu status divino. Antes, os templos eram pequenos, eram fechados. Não havia tanto espaço como há aqui. Nós estamos no meio do Pátio do Sol. E isso é para celebrar o rei se unindo ao sol. O que Amenófis III criou aqui é um ambiente teatral do rei se apresentando em frente ao povo e proclamando sua divindade em vida. 3.000 anos atrás, esse faraó divino comandou seguidores leais. Muitos membros da família de Amenófis podem ter usado um anel para demonstrar devoção ao Rei Deus. As pessoas dessa época, realeza e nobres, queriam usar o nome Amenófis III para ficar perto dele. Está provado que o anel é da mesma dinastia. Também confirma que a equipe alcançou a camada abaixo das enchentes, da mesma era do faraó. Na minha opinião, o Vale Oeste é o lugar que pode conter todas as pessoas que eram ligadas a Amenófis III, e elas tinham que usar este anel. Escavando em busca de novas pistas, a equipe encontra uma coisa estranha. Uma camada escura que parece cinzas. Essa camada de cinzas pode representar onde os operários ficavam trabalhando nesse vale naquele período. Doutor, aqui. No meio das cinzas, Reis Ali faz uma descoberta. Ouro? Ele descobre objetos que Zahri acha que eram destinados a uma tumba real. É uma grande surpresa encontrar esses belos artefatos. Por exemplo, isto é muito interessante. Isto é ouro. É bonito. Quando o rei ia à guerra, ele usava um colete. E o colete tinha ornamentos. Imagine
um colete repleto de ornamentos como esses. Isso é raro de se ver. Tem um buraco aqui e outro buraco aqui para amarrar a peça no colete do rei. Uma peça real, muito interessante e muito importante. Vamos ver o que mais tem aqui. Agora, na minha opinião, isto é uma descoberta reveladora. Dezenas de ornamentos de vidro com formato de gotas e pontas de flecha. 3.000 anos atrás, vidro era um material altamente valioso. Sua produção era regulamentada pela realeza e era usado para criar ornamentos e decorar joias. Isso representa as asas de Horus, porque quando colocava isso no túmulo como decoração, significava que o rei estava ligado com Horus. O deus Horus era retratado como um falcão, uma das divindades mais importantes do Egito. Como deus dos céus e da realeza, ele era visto como o protetor do faraó e costumava ser representado nos túmulos. Zahi quer saber se esses ornamentos de vidro estavam presentes em outros túmulos reais da 18ª dinastia. Para confirmar o palpite, ele viaja para o Cairo. O Museu do Cairo abriga uma das maiores coleções de túmulos egípcios antigos do mundo. Se Zahi encontrar os mesmos ornamentos de vidro, será uma evidência de que ele está próximo de uma tumba real. No sarcófago do marido de Nefertiti, Akhenaton, os ornamentos são praticamente idênticos. Mas e o sarcófago do enteado de Nefertiti, o faraó mais famoso de todos? É incrível olhar para o sarcófago de Tutankhamon. Se você olhar o que nós encontramos, tem a flecha azul e tem a flecha vermelha, com o mesmo estilo, as mesmas cores e esse tom de azul que é característico da época de Amenófis III. Os ornamentos não são apenas parecidos, são iguais em todos os sentidos. Isso prova que é real. Eu não perdi as esperanças. A tumba está lá. A próxima questão é: onde? Depois de um dia corrido com mais perguntas do que respostas, a equipe se reúne para relaxar. Eles estão levando os objetos para a tumba. Zahi coloca um filme para manter a equipe motivada. É uma escavação antiga, como o filme Os Caçadores da Arca Perdida. Eles estão vendo imagens da descoberta de Tutankhamon. Todos aqui sonham com a mesma glória. E ninguém mais do que o próprio Zahi. O que chama a atenção no Carter é que ele estava sempre bem vestido, sempre de terno e gravata. Eu nunca vi uma foto dele desarrumado. Estava sempre impecável. Eu devia andar de terno. Para trazer sorte. É a maior escavação do Egito em um século. Nós sabemos que a arqueologia não vive de momentos reveladores. Ela demanda tempo, paciência, dedicação e determinação para alcançar os objetivos. O Zahi está determinado a encontrar o que estiver escondido no Vale Oeste.
O Vale Oeste é o lugar perfeito, entrando na mente dos egípcios antigos. Eles queriam esconder as tumbas, manter segredo para ficarem protegidas e intactas. Talvez até a tumba da rainha mais famosa da 18ª dinastia. O local da tumba perdida da rainha Nefertiti é um dos maiores mistérios do Egito. A nossa imaginação vai longe quando tentamos prever o que será encontrado na tumba de Nefertiti. A expectativa é grande, esperamos que esteja intacta. Vamos encontrar belos objetos, porque sabemos que a 18ª dinastia e os reinos de Amenófis III ao rei Ai são o auge da arte egípcia, e é por isso que são tão valorizados por museus e colecionadores. Zahi não é o único em busca da tumba. Em 2015, houve outra reviravolta. O arqueólogo britânico Nicholas Reeves sugeriu que os restos mortais da rainha podiam estar em uma câmara escondida na tumba de Tutancâmon. Eu vou aonde estão as evidências. Certo. E as evidências neste momento sugerem que pode haver outra passagem atrás da parede oeste da câmara funerária. Mas a câmara não foi encontrada. Zahi possui sua própria teoria. Ele acha que os outros estão procurando no lugar errado. E a tumba da rainha está no Vale Oeste. Zahi acha que o avô de Tutancâmon, Amenófis III, construiu sua tumba aqui para começar uma nova era, inaugurando o Vale Oeste como o local de descanso para toda a sua família. Ele queria começar uma nova dinastia. Ele queria construir a sua tumba o mais longe possível das tumbas dos predecessores e também marcar o lugar onde seus filhos, as suas filhas e as próximas gerações seriam sepultados. Defendendo essa teoria, um dos últimos governantes da dinastia, o rei Ai, sucessor de Tutancâmon. Ai construiu sua tumba no outro canto do Vale Oeste, perto do ponto de escavação de Zahi. Eu adoro essa tumba. Essas imagens são lindas. Imagens do dia a dia, o rei Ai em seu barco. Mas se o Vale Oeste era a necrópole da família, por que Tutancâmon não foi sepultado aqui? A tumba do rei Ai guarda uma pista. Eu acredito que essa tumba foi feita originalmente para Tutancâmon. O motivo de eu achar que ela está ligada à tumba de Tutancâmon é essa imagem. A mesma representação de 12 babuínos. Existe uma imagem idêntica na tumba de Tutancâmon. A maioria de nós acredita que essa tumba foi feita para ele, e ele queria ficar ao lado do avô. É por isso que o faraó construiu a tumba nesse ponto. Com a morte súbita de Tutancâmon, a tumba não estava pronta para recebê-lo. O fato de Tutancâmon ter sido sepultado em uma tumba que não era típica de um faraó no Vale dos Reis deu origem a muitas especulações. Ele morreu repentinamente e foi sepultado às pressas? O sucessor, o rei Ai, decidiu colocá-lo em uma tumba menor e usar a tumba que estava sendo construída no Vale Oeste para uso próprio? Zahi tem outro motivo para achar que a tumba perdida da rainha Nefertiti será encontrada no Vale Oeste, como a tumba de Ai. Acredita-se que ela era a filha do rei Ai. Na escavação,
Um trabalhador mexendo nas camadas de escombros faz uma descoberta. Ele encontrou um segundo anel. Afif e o especialista em joias Mahmoud examinam de perto. Depois de limpar o anel, você acha que ele é feito de que material? Esse material pode ser prata. O anel precisa ser testado para confirmar se é feito de prata. Se Mahmoud estiver certo, será uma descoberta significativa. A prata era muito rara no Egito Antigo, então era mais valiosa do que ouro. O Egito Antigo era rico em ouro. Havia muitas minas no deserto oriental, mas a prata era importada da Síria e Grécia, tornando-a mais preciosa para os reis egípcios do que o ouro. Nós temos listas de commodities do Egito Antigo e a prata sempre aparecia acima do ouro. Os egípcios acreditavam que a prata era o metal precioso mais valioso de todos. Você já viu alguma coisa assim em outras escavações? Não. Eu trabalhei em muitas escavações e nunca encontrei um objeto feito de prata. É a primeira vez que eu vejo uma peça de prata. Não é apenas a raridade que torna esse anel interessante. E pelo formato, nós podemos dizer que é um anel feminino. Sim. Eu acho que esse anel é uma descoberta importante. Se a prata é o material mais precioso e nós encontramos um anel com diâmetro pequeno para encaixar no que consideramos uma mão delicada, não uma mão masculina, nós podemos concluir que o anel pertencia a uma mulher que fazia parte da realeza egípcia. Para nós, é importante encontrar um anel de prata nesse ponto. E quando analisamos a área em volta, a tumba do rei Ai fica aqui e o anel é feminino. Esse anel precioso pertencia a uma rainha? Será que ele enfeitou o dedo da própria Nefertiti? O egiptólogo Zahi Hawass está na missão de sua vida: encontrar a tumba perdida de uma rainha da 18ª dinastia. E a busca foi encorajada pela descoberta de um anel feminino, que parece ser de prata. No Antigo Egito, prata era mais valiosa do que ouro, tão rara que costumava ser misturada com outros metais. É hora de ver se a prata do anel é pura para uma rainha. Você ligou o computador? Eles usam um espectrômetro por fluorescência para analisar a composição química do anel. Os raios-X irão detectar a quantidade de prata. Perfeito. O anel possui 97% de prata. Um anel de prata com tanta pureza é um grande achado. A prata era uma commodity muito rara no Egito porque precisava ser importada. O ouro estava disponível no próprio país. Pensando em todos os objetos que foram sepultados com o rei Tut, apenas 5 eram de prata. Esse vaso é um dos 5 objetos de prata encontrados na tumba de Tutancâmon. Agora faz parte do laboratório de pesquisa do Grande Museu Egípcio do Cairo. Vai ser bom comparar o anel de prata com o objeto de prata que foi encontrado na tumba de Tutancâmon. Desde sua descoberta em 1922, é a primeira vez que esse vaso de 3.000 anos é analisado com tecnologia de raio-X. Eu vou começar. 81% Isso. prata. Os dois objetos têm purezas diferentes. Entendi. É incrível.
Mas o vaso de prata descoberto na tumba do rei Tutancâmon não é tão puro quanto o anel de prata encontrado por Zahi. O desenho do anel também é uma pista de sua procedência. Imita uma pintura descoberta no palácio de Amenófis III. Um anel decorado com espirais. É um tema característico da realeza, associado ao reinado de Amenófis III. É uma evidência reveladora. É realmente possível que a tumba de uma mulher daquela dinastia ainda não foi descoberta no vale. É um ponto a favor da teoria de Zahi. Aparentemente, era uma pessoa importante para poder usar um anel de prata. O anel foi usado pela rainha e seria usado após a sua morte. Com meses de escavação, Zahi encontrou diversos artefatos fascinantes. Mas nenhum sinal da tumba. E a temperatura está subindo. Em poucas semanas, o calor encerrará o trabalho de escavação. Pressionada para descobrir uma tumba real, a equipe amplia a área de exploração. Mas eles encontram um problema. Os escavadores avistam a entrada de um poço. Mas alguma coisa bloqueia o caminho. Na 18ª dinastia, todos os poços eram cobertos com uma pedra grande como essa. E se você olhar o formato da pedra, tem o mesmo formato do poço. Isso significa que foi usada para tampar esse poço. Para ter certeza, Zahi e Afif precisam escavar mais. Mas, antes, a equipe precisa remover a pedra sem deixar cair no poço. Nós precisamos escavar a área toda debaixo dessa pedra enorme. Agora, o desafio é como mover a pedra nessa direção. Não é permitido usar máquinas pesadas em um ponto arqueológico. Então, nós fazemos tudo manualmente. Você tem uma técnica especial? Não, eu tenho uma equipe especial. Eles são fortes e espertos e têm muita experiência com esse tipo de trabalho. Eles vão conseguir. Esse trabalho que você está vendo, movendo pedras, cavando, são técnicas do Egito Antigo. Eles empurram a pedra com vigas de madeira, puxam com cabos e eles cantam: empurra! 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 E ela sai do lugar. É uma técnica do Egito Antigo. Com a pedra fora do caminho, a equipe de Zahi retoma a escavação do poço. A pedra foi usada para fechar a entrada de uma tumba? A 1,80 m de profundidade, a equipe chega ao leito de rocha, a base natural do chão do vale. O poço não leva a lugar nenhum. Veja, na minha opinião, isso pode ser a câmara de armazenamento da tumba do rei Ai. Ou, se houver outra tumba aqui, é o armazém dessa tumba. Se não houver nada aqui, pode ser a câmara do rei Ai. Há alguns poços de armazenamento no Vale dos Reis, localizados perto da entrada de uma tumba.
Para Zahri, isso significa que uma tumba pode estar próxima. Vimos esse sistema apenas na tumba de Menófis III. Quando os egípcios construíam uma tumba como a de Menófis III, eles precisavam armazenar artefatos de oferenda. Precisavam armazenar alguns artefatos que não cabiam na tumba. Enquanto a equipe continua a escavação, Zahri visita a câmara de armazenamento de Amenófis III. Foi descoberta por um arqueólogo alemão em 1845. Ele achou que havia tirado a sorte grande. No começo, ele achou que essa podia ser a tumba de uma pessoa importante, talvez do período do faraó Menófis III. Depois disso, outros acadêmicos estudaram o caso e descobriram que podia ser um armazém. À primeira vista, possui todas as características de uma tumba. Zahri procura indícios que diferenciam uma tumba de uma câmara de armazenamento. Olha as paredes. As paredes não são polidas. Não há emendas. E olhando com atenção, as proporções e como foram entalhadas, parece mesmo um armazém. Por muito tempo, os egiptólogos acharam que era uma câmara de armazenamento para os artefatos que não couberam na tumba de Amenófis III. Mas a entrada da tumba fica a mais de 60 metros de distância. Pode ser o armazém de outra tumba que ainda não foi descoberta, ao lado dela. Porque eu não acho que faça sentido o armazém ficar a 60 metros da tumba de Amenófis III. Eu acho que este é o armazém de outra tumba real que nós ainda não encontramos. Seria a câmara de armazenamento dos membros perdidos da família real? Possivelmente da própria Nefertiti? A apenas 30 metros da escavação, Afif chama Zahri ao local de uma descoberta assustadora. Parece uma múmia. Isso parece uma parte do corpo. Mais uma parte. Essa aqui. Parecem restos mortais. Pistas encontradas na mesma camada permitem que Zahri calcule a data. Nós vamos analisar a cerâmica encontrada perto da múmia. A cerâmica pintada de azul é típica da 18ª dinastia. Eu acho que nós fizemos uma descoberta significativa que pode revelar evidências importantes. Mas esses restos mumificados são da 18ª dinastia? Se forem, Zahri pode estar a um passo de uma grande descoberta. Zahri Hawass está na missão de sua vida: encontrar as tumbas das últimas mulheres da linha real de Tutankhamon. Ele não deixa de vasculhar nenhum canto. Se houver uma tumba perdida, eu tenho certeza que ele vai encontrar. Acho que sim. A descoberta da parte de um corpo mumificado gera novas questões. O que estão fazendo aqui a céu aberto? Afif chama uma colega. A doutora Zeina Hashish é especialista em analisar restos mortais mumificados. É fácil analisar uma múmia completa, mas é difícil analisar pedaços pequenos de gás e restos mumificados.
Mesmo com poucas pistas, Zeyna descobre que são os restos de um quadril, coxa e joelho que pertenciam a um adulto. Esse é o lado esquerdo do corpo. Lado esquerdo, claro Isso. que sim. E tem uma coisa muito interessante aqui. Isso é a carne e os ligamentos. Uhum. Essa é a pele. E por cima da pele, uma leve camada de resina. Os egípcios antigos acreditavam que o Ka de uma pessoa, seu espírito, podia sobreviver à morte e continuar vivendo se o corpo fosse perfeitamente preservado. A mumificação era uma das partes mais importantes do ritual de sepultamento porque o corpo da pessoa precisava ser preservado para a alma continuar vivendo e desfrutar todos os benefícios desse mundo e do próximo. A mumificação era um processo longo e dispendioso e usava um sal mineral chamado natrão. Eles retiravam os órgãos internos, lavavam a parte de dentro do corpo e usavam o natrão para secar a pessoa. E depois de 40 dias com o corpo seco, eles removiam o natrão e limpavam a pessoa. Mas isso deixava o corpo rígido. Então, depois disso, eles precisavam passar óleos e pomadas para massagear dentro do corpo e deixá-lo mais flexível. E a pessoa era envolvida com diversas camadas de linho puro. Eles colocavam amuletos e joias, e depois de 70 dias, a múmia ficava pronta. E quanto mais importante a pessoa, mais tempo e dinheiro eram gastos no processo. É uma pista que indica o status social dessa múmia. Eles gastaram muitos recursos para criar esse tipo de mumificação. Veja, pelo tratamento do corpo, eu acho que faz parte da realeza. Mas precisa analisar para ter certeza. É provável que os fragmentos sejam de uma múmia real. E a cerâmica encontrada perto da múmia é aproximadamente da mesma época. Mas a Fife guardou a grande questão para o final. É homem ou mulher? Medindo a largura desse osso, nós sabemos se era um homem ou uma mulher. Sim, é uma mulher. É mulher. Que bom. É importante saber que esses restos mortais eram de uma mulher. Nós estamos procurando a tumba de uma rainha. É incrível descobrir o sexo pelo tamanho dos ossos. A doutora Zeyna me ajudou muito no nosso trabalho. Espero que sim. Para Zahi, é mais um ponto para sua teoria de que o Vale Oeste é o lar das tumbas perdidas da esposa e irmãs de Tutankhamon e sua ilustre madrasta, Nefertiti. Mas é uma descoberta decepcionante. Encontrar a múmia de uma mulher da família real a céu aberto prova que sua tumba foi violada. As tumbas reais cheias de tesouros tornaram o Vale dos Reis um ponto atrativo para ladrões de artefatos egípcios antigos. Depois de saquearem os pertences de uma tumba, eles abandonavam tudo que não podia ser vendido, inclusive o corpo mumificado. Esse foi o triste destino da avó de Tutankhamon. Em 1898, os arqueólogos encontraram 12 múmias em uma câmara auxiliar da tumba de outra pessoa no Vale Leste. Elas foram enterradas lá depois que os locais originais de descanso foram saqueados. Entre elas, uma múmia com o tórax e o abdômen abertos, possivelmente por ladrões procurando amuletos sagrados. Depois descobriram que era a rainha Ti, a grande esposa real de Amenófis III.
Agora, ela descansa no Museu do Cairo. Essa múmia foi encontrada atrás de uma parede na KV-35. Nós comparamos o DNA com Yuya e Tuya, o pai e a mãe da rainha Ti. E os DNAs eram idênticos. Isso prova que essa mulher é a rainha Ti. Se olhar, as estátuas dela eram quase iguais às do rei. Esse era o poder que ela exercia sobre Amenófis III. Ele a amava. Mesmo encontrada na tumba errada, a análise da múmia permitiu que os arqueólogos identificassem a rainha Ti. Os fragmentos de múmia encontrados pela equipe de Zahi pertencem a outra mulher da família real? Talvez a própria Nefertiti? Zainab, você tem certeza de que era uma mulher? Tenho, certo? absoluta. Agora, na sua opinião, Sim. Qual dinastia? Eu acho que é da 18ª dinastia. Porque as técnicas de mumificação são perfeitas. As camadas que foram usadas para envolver a múmia. Ela possui 15 camadas de linho, 3 tipos diferentes de linho. O que isso significa? Que ela era da realeza. Da realeza, Porque certo. eles usaram várias técnicas para engrossar a múmia. Quando eu vi isso, eu logo pensei que a mumificação foi perfeita. Sim. Você acha que podem ser os restos mortais de uma princesa? Uma dama? Acho. Porque foi perfeitamente mumificada. Foi. Ela podia ser uma rainha? Sim. É tudo o que Zahi queria. Mas Zeina observou uma característica intrigante da múmia. Ela era mais pesada. Isso é uma marca de pele sobrando aqui e aqui também. No final da 18ª dinastia, o rei Akhenaton e sua esposa, a rainha Nefertiti, fizeram grandes mudanças na cultura egípcia, introduzindo o chamado período de Amarna. Akhenaton ficou conhecido como faraó herege. Ele pegou todos os deuses egípcios e os reduziu a um, o disco do sol, Atum. Além de tornar o deus do sol Atum uma única divindade, surgiu um novo conceito de beleza. Mulheres reais, antes retratadas como magras, se tornaram visivelmente mais curvilíneas, com quadris e coxas maiores. Essa rainha com corpo de violão é a própria Nefertiti. Será que a múmia de quadril largo é de Nefertiti? Se for, Zahi pode estar perto de uma das maiores descobertas da egiptologia. A tumba da rainha mais famosa do Egito. Zahi retorna ao Vale Oeste com boas notícias. Especialistas confirmaram que os fragmentos da múmia pertencem a uma mulher da realeza, do mesmo período. E podem ser os restos mortais da própria Nefertiti. O trabalho aumenta em volta da descoberta da múmia para alcançar o leito de rocha. A esperança de Zahi é encontrar a entrada da tumba. Mas a equipe tem más notícias. Eles chegaram ao leito de rocha e não viram sinais de uma tumba. É uma grande decepção. Eu acho que essa área foi finalizada, mas no nosso trabalho a gente nunca desiste. Zahi analisa novamente as camadas com cinzas, artefatos de ouro e ornamentos de vidro. E chega à conclusão de que a área era o acampamento de ladrões de tumbas. Eles traziam os sarcófagos saqueados e os queimavam para recuperar metais preciosos e joias. Isso significa que os fragmentos da múmia podem ter vindo de qualquer lugar do vale. É hora de mudar a escavação.
Mas onde? O Vale Oeste é uma área grande. Para explorar o vale inteiro, vai levar muitos anos. Precisa ter paciência. Nós vamos esperar chegar o momento certo e vamos encontrar. Uma grande descoberta vai ser feita neste lugar. Restam apenas 10 dias até o final da escavação. Mas Zahri tem um plano. Ele havia concentrado a busca pelas tumbas das mulheres reais perto da tumba do pai de Nefertiti, o rei Ai. Agora, ele procura perto da outra tumba real do vale, construída para Amenófis III, o grande rei da 18ª dinastia. Uma área importante para a gente se concentrar é perto de Amenófis III. É o lugar perfeito para abrigar todas as tumbas da família. O novo ponto de escavação é um local onde o vale se amplia para 140 metros de largura. Nessa última tentativa, Zahri divide a equipe de 150 pessoas em 10 grupos, cada um em uma parte. Eles abrem valas de teste onde o chão do vale se encontra com os penhascos, os pontos onde os ladrões procuraram a entrada de uma tumba. Reis ali procura marcas de ferramentas na rocha. Primeiro, nós precisamos achar o começo da vala. A vala pode chegar a mais ou menos uns 3 metros de profundidade. E depois disso, as escadas começam a nos levar para a porta da tumba, a entrada. Em poucos dias, o calor do verão se tornará insuportável e eles terão que voltar para casa. Então, restando apenas 3 dias, uma nova descoberta. Marcas antigas de formões na rocha. A escavação revela um ponto que deixa Zahri arrepiado. Olha os formões nas paredes. As marcas das ferramentas são evidências dos cortes e são cortes feitos na rocha. Essas marcas deixam claro foram feitas pelos egípcios antigos na 18ª dinastia. Comparando com o que Howard Carter encontrou na entrada da tumba de Tutankhamon, as marcas são idênticas. Eu não dormi essa noite. Essa é a entrada de uma tumba. Artefatos encontrados no chão da vala apoiam a teoria de Zahri, incluindo pedaços de cerâmica que escondem um segredo real. É o desenho de um macaco sentado. Ele está levantando as mãos e fechando a boca. Significa que o macaco está dando orientações. Ninguém pode falar sobre a tumba real. Está escondido em um lugar especial que ninguém pode comentar. O desenho de um macaco lembra as imagens encontradas na tumba do rei Ai e Tutankhamon. E tem mais. Essa ferramenta antiga possuía um propósito específico. É incrível. Uma ferramenta que toca meu coração. Os egípcios usavam isso para entalhar imagens e inscrições nas tumbas. Eles pegavam a tinta desses vasos de cerâmica, passavam na parede e alisavam com esta ferramenta. Somente uma ferramenta como esta, que vocês estão vendo, foi achada no Vale dos Reis. E ela está no Museu Britânico. E isso é uma descoberta importante. Nós estamos revelando a história. E a história diz que foi usada 3.000 anos atrás, na época da 18ª dinastia, para construir uma tumba real.
Olha esta pele de animal. Isso ficou escondido debaixo da areia por 3.000 anos. O que essas peças fazem aqui? Zahi acredita que os construtores terminaram a tumba antes de enterrarem as ferramentas e outros materiais na vala abandonada, sugerindo que uma tumba real está perto. A maior evidência é esse par de varas de madeira. Isso é uma evidência importante. Isso aqui é uma pista que nos diz o que nós vamos descobrir. Parecem varas de transporte similares às encontradas na tumba de Tutancâmon, onde foram usadas para carregar um santuário. E o mais intrigante é o hieróglifo entalhado na madeira. É uma palavra chamada Nebi-Tawi. Significa o governante das duas terras, o Alto e o Baixo Egito. O título Nebi-Tawi se refere a um governante, que pode ser um homem ou uma mulher. Quando nós encontramos uma inscrição que diz governante das duas terras, como encontraram no artefato de madeira, é possível que faça referência a uma mulher. Isso é possível. As varas pertenciam à tumba real da rainha Nefertiti? Zahi pode estar a poucos metros da tumba perdida da rainha mais famosa da 18ª dinastia, Nefertiti. Nós estamos perto de uma grande descoberta. Nós vamos fazer o mundo todo esperar até aparecer outra tumba parecida com a tumba de Tutancâmon. A escavação chega ao fim, mas Zahi e sua equipe deixam o misterioso Vale Oeste se sentindo otimistas. Eles escavaram uma múmia real retirada de sua tumba por saqueadores. Valiosos anéis da realeza. Raros ornamentos de vidro e joias de ouro. A primeira oficina funerária que fazia os tesouros das tumbas reais. E um ponto de sepultamento de ferramentas antigas, revelando que Zahi está cada vez mais perto de encontrar uma tumba real. Em 4 meses, eles irão retornar à busca pela tumba de 3.000 anos da rainha do Egito, Nefertiti. Versão brasileira Vox Mundi.